Olha, hoje a gente vai mergulhar numa obra que está dando o que falar no cristianismo moderno, as Cartas de Cristo. A ideia por trás dela é bem ousada. Imagina receber uma continuação da mensagem de Cristo, só que agora em texto, direto da fonte, para a nossa época. É disso que a gente vai falar. Para a gente começar a entender essa história toda, vamos partir de uma pergunta central. E se a tão aguardada segunda vinda não for uma pessoa aparecendo no céu, sabe? E se for uma mensagem, um corpo de conhecimento chegando para a gente agora, numa nova era? É exatamente essa a premissa que a gente vai desvendar. Ok, a primeira coisa que a gente se pergunta é por que agora? E por que desse jeito em cartas? Bom, segundo o próprio texto, a resposta está no nosso mundo de hoje, né? Um mundo muito mais cético que precisaria de uma abordagem totalmente nova. E o ponto de partida é essa frase aí da dedicatória do livro. É forte, né? A ideia de que se Cristo voltasse hoje, em carne e osso, o resultado seria o mesmo ou até pior. O texto já meio que se antecipa à polêmica, argumentando que, assim como foi da primeira vez, muita gente hoje não estaria pronta para a verdade. E por que essa rejeição toda? A culpa, segundo as cartas, seria da nossa expectativa. A gente hoje espera um show, um grande mágico que prove seu poder na nossa frente. Isso faz com que a fé pura, aquela de acreditar sem precisar ver, seja algo quase impossível. Então, se o mundo mudou tanto, faz sentido que a forma de entregar mensagem também tivesse que mudar, para preservar a essência dela. Certo. Então, se uma volta em carne e osso não daria certo, qual é a alternativa? É aí que entra a grande sacada do livro, o conceito principal. Uma ressurreição em palavras. Messias literário. Essa é a alma da obra. A proposta é que a consciência de Cristo se manifesta não numa pessoa, mas num texto. Um texto que qualquer um pode acessar a qualquer hora. E o ponto aqui, segundo o livro, é que isso garantiria que a mensagem ficasse pura, sabe? Sem as distorções que acontecem com o tempo. Na prática, o que são as Cartas de Cristo? É uma coleção de 40 textos. O autor afirma que recebeu e transcreveu tudo diretamente. E aqui tem um ponto fundamental. A proposta não é substituir o Velho ou o Novo Testamento. É ser uma atualização, uma forma de preencher algumas lacunas e falar diretamente com a mentalidade do século XXI. Ok, uma mensagem atualizada. Mas atualizada como? O que ela traz de novo? Um dos pontos mais fortes é um chamado para a gente reavaliar o papel das religiões organizadas e focar na espiritualidade individual. Essa frase aí, ela dá o tom da crítica, né? É uma crítica bem dura às instituições. O argumento do livro é que a essência da mensagem muitas vezes se perde no meio de dogmas, de hipocrisia, e a proposta é um caminho de volta para a fonte, desligado dessas estruturas externas. E aqui está talvez a maior virada de chave que o livro propõe. Pensa só, antigamente, com o apóstolo Paulo, a comunicação era para as igrejas, para um grupo. Agora, a proposta das cartas é uma comunicação direta, um para um, de Cristo para cada pessoa, individualmente. A conexão e a responsabilidade passam a ser totalmente pessoais. Até o conceito de reino de Deus é redefinido de forma radical. Não é um lugar que a gente vai depois que morre. Segundo as cartas, é um estado de consciência que já existe dentro de cada um de nós. A busca, portanto, não é mais para fora, mas para dentro. Tá, então se a conexão é individual e o reino é interno, como é que isso funciona? O mecanismo central é a fé de cada um, como uma ferramenta ativa para criar a própria realidade. E para ilustrar essa ideia, dá para fazer um paralelo com uma prática espiritual moderna. Vamos olhar rapidinho para o Ho'oponopono. Na sua versão moderna, essa prática havaiana se baseia numa premissa simples. O mundo que a gente vê do lado de fora é um reflexo do que a gente tem do lado de dentro. O conceito-chave é este: 100% de responsabilidade. Mas calma, não no sentido de culpa. É no sentido de reconhecer que a gente participa da criação da nossa experiência e que para mudar o que está fora é preciso primeiro limpar e curar o que está dentro. E agora, voltamos às cartas. Essa citação ecoa exatamente o mesmo princípio. Seja feito conforme sua fé. O poder de criar o céu ou o inferno, a paz ou o conflito, é colocado diretamente na mão de cada um, através de suas crenças. Então, a grande conexão é essa. A transformação não é algo que se espera de uma força externa, mas algo que se inicia internamente. A mudança da realidade começa com a cura e o alinhamento do nosso mundo interior. Por fim,
Qual é a proposta prática, o chamado à ação dessas cartas? É um convite para a gente experimentar um novo tipo de comunhão, que era apresentada como a verdadeira comunhão. A verdadeira igreja, segundo essa obra, não é um prédio. É o espaço sagrado que existe dentro de cada pessoa. O convite é para deixar as buscas externas e iniciar a jornada para esse templo interior, seja no nosso quarto, numa praça ou em qualquer lugar de quietude. E o caminho para isso é descrito em passos simples. Primeiro, refletir, silenciar o ruído de fora. Segundo, ouvir a própria intuição, a voz interior. E terceiro, agir com base nessa orientação, transformando a fé em experiência real. E essa citação final resume a essência da mensagem. É um chamado para confiar na sabedoria que já reside em nós, entendendo que ela é a comunicação mais pura com o divino. O guia, a verdade, a salvação, tudo estaria ali dentro, esperando para ser ouvido. E a gente termina com esta reflexão, que é o convite final do livro. Se a porta para o divino está dentro da gente, se o simples fato de ouvir sobre estas cartas já é um chamado, a questão que fica não é se a mensagem é autêntica, mas o que impede a gente de silenciar o mundo e finalmente começar a ouvir.